A minha avó era de Feltrinelli, do grau e tudo. Minha avó era estudada. E a minha bisavó, que era a mãe dela, antes de morrer, mandou tirar, como é que chamava? Os brincos. Mas não lembro. Para tirarem dela e dar para mim. Ah, tu Eu tenho ganhou os até brincos. hoje guardado. Ah, os brincos da nona, A bisnona. da bisnona. É. E tu disse que a Marieta entendia o latim que o padre falava? Sim. E as orações, tudo ela sabia em latim. Era italiano, mas um italiano gramatical, né? E o marido dela, o Celeste, o que ele era? Domador de cavalo? Ah, ele domava os cavalos. E era comerciante, porque sempre vendia os produtos e comprava. E ele levava até para Rio Grande de navio, muita coisa para vender lá em Rio Grande, que era dos colonos. Os produtos alimentícios, né? E depois ele trabalhou na aviação férrea. Depois ele ficou cego e aí ele conseguiu salvar um olho, porque ele fazia móveis que era uma beleza. Era uma coisa que ele tinha, era nato dele, o saber fazer móveis, fazia com perfeição. Era um marceneiro, vamos dizer, era marceneiro. E ele fazia muito bem. Nós tínhamos até, eu ainda conheci os guarda-louça que ele fazia e tudo. Nós tínhamos lá em casa no esteio. Mas depois a gente foi se mudando, sei lá, para onde é que foram. E será que ele fez os móveis também da capela lá do Menino Deus? Ah, os bancos, com certeza, sei lá, isso eu não estou sabendo. Mas a igrejinha, tu viu que todos disseram que foi ele que construiu. O cemitério também era ele que deu o terreno. Como é que era o Celeste, teu avô? Era loiro? De olhos verdes. E a minha mãe saiu igual. Então tua mãe Teopissa saiu igual. É, E como é que ele ficou cego, Celeste Boniati? porque ele vinha de mostarda que ele tinha ido buscar uns animais chucros, né, que ele domava. E passou muito calor. Passou num lugar que tinha uma água corrente, assim, ele Foi lavar o rosto? ficou cego. A água acho que era contaminada de alguma planta, alguma coisa. Caía assim, de cima para baixo, um potezinho, uma coisa. E ele ficou cego. Mas ele foi para Rio Grande, e lá em Rio Grande vinha médicos da Argentina. Então, o pessoal todo do Rio Grande do Sul, ali da redondeza toda, iam para Rio Grande para se tratar com esses médicos da Argentina. E aí meu avô também foi lá, e com ele, meu avô conseguiu salvar um olho. Ele enxergava só de um olho. E mesmo assim ele continuou trabalhando depois. Ah, sim. Aí ele domava os cavalos, minha avó ia junto com ele, no pasto, assim, não sei lá quando era. E a minha avó dizia, o cavalo vem vindo em tal direção, isso e aquilo. E ele domava os animais ainda. Depois ele conseguiu salvar um olho. Tanto tratamento que fez.
Aí até eles se mudarem para Rio Grande, porque os médicos lá de Buenos Aires vinham fazer tratamento aqui no Brasil, ficavam 2, 3 dias tratando das pessoas que tinham ficado com deficiência visual. E meu avô, então, foi para Rio Grande com a filharada, que eram 5 mulheres, e elas foram todas trabalhar. Lá tinha uma fábrica italo-brasileira e tinha a Rengans também. Então, de Caxias, elas foram para Rio Grande. E lá em Rio Grande morava a irmã mais velha do meu avô, que era a tia Ângela. Então, esses nossos parentes que ainda tem lá em Rio Grande são todos que descendem da tia Ângela, que era a irmã mais velha do meu avô. Essa Ângela casou com o Maino, lá em Rio Grande. Casou com ele, mas casou primeiro em Caxias e depois foi para Rio Grande casada já com ele. Antes dela ir para lá, ela morava em Nova Milano. Nova Milano é onde tinha o barracão que chegavam os imigrantes. E dali eles compravam um pedaço de terra e se eles queriam mais, aí o governo dava para eles plantar e eles iam pagando. A importância que o governo pedia para os imigrantes pagar. Eles iam pagando conforme tinha colheita de uva ou disso, colheita de qualquer coisa que eles tinham, eles depois iam pagando. Eles vieram só com a roupa do corpo da Itália. Mas eles diziam que o Brasil era a terra da cucanha. Cucanha quer dizer da fortuna. E lá na Itália estavam passando fome, tinha a crise de tudo lá. E aí o Brasil oferecia terras mais baratas e sementes também, porque a princesa Leopoldina, que era nossa, ela era austríaca. E aí ela oferecia lá para os austríacos que viessem para o Brasil, que as sementes o governo ia dar para eles. E eles vieram. Então, minha nona contava que eles plantavam e as crianças de manhã cedo iam ver se já tinha nascido alguma plantinha. Então, a nona dizia sempre que quando eles iam para ver a plantação, que tinha nascido um pedacinho assim. Diz que eles saíram de lá batendo palma e cantando, que estavam lá nascendo as plantinhas. E a nona era Marieta. Era Maria, mas chamava Marieta Mariazinha. E o marido dela, o Celeste, trabalhava na aviação férrea. Mas isso depois, quando ele ficou enxergando, que ele entrou para a ferro. Então Celeste era da Áustria. E ele que trabalhava com bicho da seda. É, a família dele trabalhava nisso. Tinha bastante amora, né? A moreira,
é que dá as folhas e com a larva, ela ia comendo a folha e depois ia nascendo, fazia o casulo e do casulo saía a larva que comia a folha da amora e daí faz o casulo, tem verdezinho, cor de verde e azul. Um dia eu não sabia dessa história dos meus parentes. Eu cheguei em casa, no colégio, tinham mostrado isso para nós. Então cada uma de nós tinha que levar uma caixa de sapato, ou uma caixa, para a gente botar, para fazer o casulo, né? Que a professora levou. Quando eu cheguei em casa com aquilo, a minha nona, Maria Verde, Santíssima, isso aí que a nossa família, a família do meu avô, no caso, viviam disso. Para quê, nona? Para fazer o fio da seda. É. Então, aqui, eles vendiam o casulo. Tu nunca viu o casulo, né? Pois é. É assim, ó, meio arredondado, assim, inteirinho. E de lá de dentro sai uma larva, que daquele casulo desmanchavam e fazia o bicho, fazia a seda, o fio da seda. E será que eles fizeram a criação de seda aqui em Caxias, ali? Isso eu não sei, mas acho que não. Quando eles vieram, eles só queriam terra, porque lá é pouca terra, na Itália, pequena, né? E quando eles vieram para cá, que via essa imensidão de terra, a minha nona disse que primeiro, antes de vir para o Rio Grande do Sul, eles passaram por São Paulo. E lá em São Paulo era para plantação de café e eles não entendiam nada de café. Então, o governo disse que se eles viessem para o Rio Grande do Sul, eles tinham mais chance de trabalhar se quisessem outras coisas, né? Então, aqueles que escolheram vieram para o Rio Grande do Sul. E outros que ficaram em São Paulo foram para a plantação de café. E eles nem sabiam o que era café, porque na Itália não tinha café. Tu vê que coisa engraçada. É que hoje tem shampoo. Como é que o Celeste lavava o cabelo? Como ele lavava? Botava um ovo na cabeça, esfregava um ovo para lavar o cabelo dele, porque era loiro Ele era alto. e alto. Porque ele puxou os Andreata, porque os Boniati eram embaixo. E ele puxou os Andreata. Os Andreata eram tudo homem alto. A mãe dele era Andreata, era Clementina Andreata. Ai, ai. E ele morreu então antes da Marieta. Ah, sim. Muitos anos antes. Eu tinha 6 anos quando ele faleceu de câncer na garganta. Mas naquele tempo diziam uma doença ruim, não se dizia câncer. Essa palavra era um tabu, ninguém falava. Não. Por que ele morreu? Ah, de uma doença. Mas ele não se falava em câncer, mas era câncer. E a Marieta sofreu muito, sentindo saudade dele.
Estava sempre com o rosário na mão. Ela que contava que tinha uma amiga dela que era apaixonada por ele quando eles eram moços, né? E ela, então, como eles eram muito amigos, ela mandava recado pela minha avó para ele. E eu disse, não, nem tu dava os recados? Eu não. Tu vê, sempre existiu essas coisas. E ela dava recado nenhum, ela que fosse atrás. Eu sei que aí tinha um outro que queria casar com ela, que depois eu até conheci ele, que ele tinha posto de gasolina depois em Gramado, sem que beze. Então, a minha mãe dizia para ele, para minha avó, né? Mama, era esse aqui? Não, é o irmão dele. Já era casado, tudo, né? Mas aquele queria casar com ela. E ela, quando viu o meu avô, ela quis casar, foi com o meu avô. E eles contavam os namoros deles. Era na igreja. Depois da igreja saíam da missa, iam tudo conversar na frente da igreja, não sei o quê. E depois já se combinavam se tinha baile de tarde. Então, e aí que eles se conheciam. Era durante a missa, mas então vocês não estavam assistindo missa, eu dizia. Maria Verte, não é isso. A gente dentro da igreja nem se olhava. Eu já era grande e dizia, não, mas vocês já namoravam lá dentro da igreja? Não, aí nós estávamos assistindo a missa. Eu dizia, capaz. Não, a gente se combinava de um domingo para outro, a gente se encontrar na igreja. Tá certo. Ela ia muito para Caxias e para Rio Grande. A Marieta Boniati. Ela ia para Caxias, lá ela tinha parentes, né? Nós tínhamos parentes, como temos até hoje, e para Caxias. Então, para ela viajar, ela tinha que ter... Eu acho que eu ainda tenho guardado o passaporte dela, porque era de 3 em 3 meses que ela tinha que renovar, não sei o quê. Eu acho que eu tenho guardado. Então ela, porque o meu avô, quando ficou cego, saiu da colônia e foi para Rio Grande, que lá ele tinha a irmã dele mais velha, a tia Ângela, que era mais velha, foi para a casa dela para se tratar, porque lá em Rio Grande já era um centro maior do que Caxias, porque era um porto de mar, essas coisas. E viajavam tudo de trem? Não, de navio também. Saía de Caxias a cavalo e iam até São Sebastião do Caí. E aí do Caí tinha um naviozinho que trazia eles em Porto Alegre. De Porto Alegre, eles iam para Rio Grande de navio também. Que não tinha estrada para ir para lá, tinha que ser só de navio. E ela tinha que ter um passaporte para Na andar. época da guerra aqui não, lá na Itália, para ela andar aqui por Porto Alegre, ou ela ia a Caxias, ou Rio Grande, ela tinha que ter aquele documento. Eu tenho um deles, eu tenho guardado. Porque ela tinha que ir no delegado de polícia, na delegacia de polícia, e aquele era o delegado que assinava. Tinha que, quando era na época da guerra, eu tinha 10, 11 anos, eu ia com ela, porque ela falava só italiano. E como é que ela dizia para o delegado? Eu sou no brasiliana. Senhor delegado, eu sou no brasiliana. Mas falando italiano, era brasileira? E agora? Eu tenho 5 filhos.
5, todas brasileiras. Eu já casei aqui no Brasil, eu sou brasiliana. Ai, eu dizia, nona é brasileira, nona não é brasiliana, é brasileira. Sim, brasiliana. Mas ela tinha muito orgulho de ter vindo para o Brasil. E lá na Itália diziam que todos que viessem para cá iam fazer fortuna. E então ela disse, que fortuna, que nada. Nós viemos para cá que não tinha nada. E nós também tínhamos que trabalhar. E nós era criança, tinha que botar semente aonde o pai e a mãe tinham aberto um buraquinho para nós botar semente, para nascer as plantas e tudo, para nós viver. E eles sempre procuravam ir para um lugar onde tivesse água, né? Porque onde não tinha água não dava para viver. E lá, nas terras do padrinho da minha tia, tinha alojamento de índio. E era tudo feito com pedra. Então eles tinha lá, isso eu também conheci. Era feito de pedra, dessa altura assim, tudo de pedra embaixo. Eles plantavam milho, botavam para secar aquela palha e faziam, botavam por cima para poder se deitar depois. Mas os índios eram assim. Era nas terras do padrinho da tia Leocádia, tinha um alojamento para os índios. Isso era em Caxias, no interior de Caxias? De Caxias. Chamava a terra dos mulos. Caxias chamava a terra dos mulos. Os animais têm um calor, tanto, mas mais as vacas, né? Eles têm um calor que eles botam, eles fazem assim, vão soprando, e aquilo que saía era ótimo para as crianças, não sentir frio nem nada. E a minha mãe dizia, não contem isso para os outros, que eles vão dizer que vocês estão inventando. Não tem nada que contar. Aí eu dizia assim, tá, mãe, então o que nós vamos dizer? Não digam nada que vocês não sabem. Porque, sabe como é aqui? Não existia isso. Não existia esse frio que existe até hoje, agora. Naquele tempo não tinha esse frio, tanto era bem acentuadas as estações do ano. Quando estava próximo de começar o verão, a minha nona já começava a lavar os cobertores, acolchoados, limpar o que estava na rua, para apanhar sol e tudo, para guardar. Agora a gente não guarda nada. Nós tínhamos baús de madeira, que ali ficavam os acolchoados, na cozinha. E a gente depois sentava em cima. Ficava guardado nos baús de madeira. Tinha uns de fibra, outra coisa também. Acho que aquilo eles trouxeram, acho que da Itália, sei lá. Meu avô era o nenê dos irmãos. Por isso eles tinham uma paixão pelo meu avô, os irmãos todos. Então o Jacinto é irmão do Celeste. É. E o Jacinto teve o filho Francesco, se casou, então teve a Lúcia Boniati e o padre Geraldo. O tio Jacinto era um homem alto também, puxou os Andreata. O tio Beppe era baixinho, puxou os Boniati. Os Boniati eram baixos e os Andreata eram altos. E o tio Beppe era o Celeste? Não, Não. o tio Beppe era o José, o nome dele, mas eles chamavam de Beppe.
Até hoje, os italianos, quem é José chamam de Beppe. Ah, tio Beppe. E a minha mãe sempre jogava, comprava o bilhete da loteria. E eu dizia para ela, mãe, por que tu compra? Um dia eu perguntei, por que tu compra sempre? Ah, porque eu queria ganhar para comprar um pedaço de terra lá de onde eu nasci. Coitada, nunca chegou a fazer isso, nunca chegou a ganhar. Quem é que foi morar em Galópolis? Tanto os meus avós, por parte de pai como de mãe, se encontraram lá em Galópolis. E aí, O Celeste e a Maria Centelli. É. E os Moraes, né? Estavam lá também. Abriu a fábrica enorme lá. E eu não podia mais trabalhar na roça, essas coisas. Fui trabalhar em fábrica. E a minha avó Lídia, que era aqui de Porto Alegre, também foi para lá. E aí se conheceram. E o meu pai, quando viu a minha mãe, uma loirinha de olhos verdes, toda sacudidinha, dizia para os amigos dela, ainda vou casar com essa italiana. E os amigos dele, os guris também, diziam assim, tu não acha que ela é muita areia para o teu caminhão? E meu pai dizia, não, é com essa que eu vou me casar. Aí os anos passaram, e a minha mãe noivou com o outro, era noiva, e meu pai ia visitar meu avô. E aí um dia, a minha tia Leocádia, que era muito esperta, disse assim para ele, olha, não adianta tu vir aqui conversar com meu pai, porque ela está noiva do outro. E meu pai disse, pode noivar com o outro, mas quem vai casar com ela sou eu. Então eles discutiam por causa disso, brincavam. E a tia Leocádia dizia assim para ele, quando ele chegava, olha, o outro está aí. E eu com isso, meu pai dizia, nem estou. Eu vim foi visitar o seu Celeste, visitar o seu Bonete, que ele chamava. Ai, sei que a minha mãe desmanchou o noivado. No dia 8 de dezembro, ela sempre me contava. E no dia 5 de janeiro, eles iam casar. E aí a minha mãe desmanchou, deu a aliança para ele de volta, porque ele foi lá para visitar minha mãe. Era um sábado. E a minha mãe tinha saído com a minha avó para ir na Santa Casa, visitar os parentes, o conhecido dela. E a minha mãe foi junto. Quando a minha mãe chegou, ele disse para ela, de noite, né? Ele foi lá de novo, e ela não estava de tarde quando ele foi. E ele disse para ela, ainda bem que falta pouco para o nosso casamento, porque faltava um mês só para o casamento. Porque já tinha até a casa pronta, até mobiliar. Ele disse para mim, porque agora, daqui a um mês nós casamos, e tu não vai sair com mais ninguém, nem com a minha mãe, nem com a tua mãe. A minha mãe tirou a aliança e entregou para ele. Minha mãe era brava, mas ele quase morreu. A casa estava pronta. Quando eu era grandinho, acho que eu tinha 5, 6 anos, minha mãe, na mesma rua que era para ser a casa dela, ela tinha os compadres dela, pai da... Como é que era o nome? Da Escolástica, da Angelina, uns italianos também. Moravam por aí na mesma rua. Eu era grandinho, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu fui com a minha mãe lá
visitar essa comadre dela. E a minha mãe mostrou, essa aí que ia ser a minha casa. Mas mãe, e aí como é? Ah, eu desmanchei. Ele disse que eu não ia sair nunca mais com a minha mãe. Imagina se eu ia deixar. Me mandar antes já, estava me avisando. Não, não, não. Mandei ele pastar. Minha mãe era brava. É porque não tinha que ser, né? E ele disse que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. O meu avô, ele foi lá um dia para falar com o meu avô para desmanchar o noivado, né? O meu avô disse, eu gostava muito de ti, mas depois disso que tu aprontou, por favor, tu não me aparecer mais aqui. Meu avô também não era deixar tudo em italiano. E ele, não, mas não é bem assim, seu Boniato, ela disse que não quer te enxergar. Tu te soube daqui, não vem mais. Não, mas eu venho, não vai ficar assim, porque ela sabe que eu gosto dela. Ah, não sei. Isso aí é coisa entre vocês dois.